Existem experiências que nos deixam sem palavras, e o que vivi após a morte é uma dessas histórias que desafiam qualquer lógica. Eu não só atravessei para o outro lado, como tive uma revelação de Jesus que poucos têm a oportunidade de ouvir. O que eu vi e o que me foi dito transformou completamente minha visão da vida. Você está preparado para descobrir? Eu sou Isabela, e o que estou prestes a compartilhar não é um delírio ou algo que vi em um sonho. É uma experiência real, algo que mudou minha vida de forma irreversível. Nunca imaginei que minha vida chegaria ao fim tão cedo, mas foi exatamente isso o que aconteceu. Morri, atravessei para o outro lado, e vi coisas que jamais imaginei serem possíveis. O que vi e o que Jesus me revelou precisa ser compartilhado com o mundo. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, preparei o café e segui minha rotina como sempre. Nada parecia fora do normal, mas havia algo no ar, uma sensação estranha que eu não soube identificar. Não dei muita atenção a isso e entrei no carro para mais um dia de trabalho, sem imaginar que seria a última vez que percorreria aquele caminho. O trânsito estava pesado, e minha mente estava cheia de preocupações. O estresse do trabalho, as dívidas, os problemas do cotidiano. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Senti uma dor súbita no peito, seguida de uma sensação de vazio. E de repente, um impacto forte. Vidros quebrando, gritos distantes, e então, um silêncio absoluto. Quando abri os olhos, percebi que algo estava errado. Eu via meu próprio corpo, imóvel no carro, enquanto observava a cena ao redor com uma clareza que é difícil de descrever. Não sentia medo, não sentia dor, apenas uma paz profunda. Mas o mais surpreendente foi a luz. Uma luz quente e viva, que começou a envolver tudo, algo que me chamava com uma força irresistível. Eu não caminhava, não voava, mas me movia em direção àquela luz, como se fosse puxada por algo invisível. Eu não tinha controle, mas também não queria resistir. A luz se intensificava, e com ela, uma sensação de amor absoluto que eu nunca havia experimentado na Terra. Era como se tudo o que eu sempre procurei estivesse ali, esperando por mim. De repente, me vi em um lugar totalmente diferente. Um espaço vasto e deslumbrante, com cores que nunca havia visto e uma paz indescritível. O ar era leve, quase como se eu estivesse respirando luz em vez de oxigênio. E então, eu o vi. Jesus estava diante de mim. Sua presença era inconfundível. Não precisava me dizer quem ele era. Eu soube assim que o vi. Seu olhar irradiava amor puro. Mas também havia algo mais em sua expressão, uma seriedade que me fez sentir que ele estava prestes a me passar uma mensagem importante. Ele olhou profundamente nos meus olhos e disse: "Não era seu tempo." Sua voz não era apenas ouvida, era sentida em minha alma, cada palavra carregada de uma verdade imensa e impossível de ignorar. Eu queria perguntar tantas coisas, mas antes que eu pudesse, ele levantou a mão, e o mundo ao meu redor mudou novamente. De repente, eu estava vendo algo que me tirou o fôlego. Vi a Terra, mas não como a conhecemos. Era como se eu visse além do físico, como se pudesse perceber as forças espirituais em ação. Vi correntes invisíveis que aprisionavam pessoas sem que elas soubessem, vi luzes em alguns lugares e sombras em outros. Então, Jesus me mostrou algo que eu jamais poderia imaginar. Ele revelou a verdade sobre o que acontece após a morte. Vi a alma chegando naquele mesmo lugar onde eu estava, algumas com expressões de paz, outras com rostos de arrependimento e medo. Vi como as ações de cada um na terra determinavam o que acontecia com sua alma após a morte. Eu queria entender mais, fazer mais perguntas, mas Jesus me olhou com aquele olhar cheio de amor e autoridade, e me mostrou algo ainda mais profundo. De repente, com um simples gesto de sua mão, tudo mudou novamente. O lugar onde estávamos desapareceu, e me vi flutuando sobre uma paisagem que parecia com a terra, mas não era como a conhecemos. Vi cidades, vilarejos e pessoas, mas o que mais me impactou foi o que estava por trás de tudo. Vi fios de luz conectando algumas pessoas, uma energia especial que as envolvia, enquanto outras estavam cobertas por densas sombras. E então, uma visão da África apareceu diante de mim. Não a África que vemos nos noticiários ou nos livros de história, mas uma África gloriosa, cheia de luz. Cidades magníficas, civilizações antigas com uma sabedoria espiritual que transcendia tudo o que eu conhecia. Vi pessoas com uma conexão divina tão intensa que parecia palpável, como se estivessem em sintonia com algo muito maior, algo que o mundo havia esquecido. Jesus me explicou: a verdade lhes foi ocultada. Ele me mostrou como essas pessoas foram escolhidas para algo grandioso, mas foram enganadas e fizeram com que esquecessem quem realmente eram. A visão mudou de novo, e agora eu vi um passado de dor.
Pessoas arrancadas de suas terras, separadas de suas famílias, forçadas a esquecer sua história, sua cultura, sua conexão com Deus. O mais chocante era ver a influência espiritual por trás de tudo isso. Não era apenas uma questão histórica, era um plano meticulosamente executado para apagar a identidade dessas pessoas. Jesus me disse, com uma tristeza profunda em sua voz: o inimigo temeu o poder deles. Temeu o que poderiam fazer se lembrassem quem realmente são. Eu não conseguia processar tudo o que estava vendo, estava sobrecarregada, mas Jesus me guiava com seu olhar. Ele me mostrou mais uma vez as forças espirituais que influenciam a humanidade. Vi o mundo moderno, mas não da maneira usual. Vi como a mentira foi semeada através de gerações, como o sistema manipula as pessoas e como as religiões distorcem a verdade. Vi como a espiritualidade foi distorcida, fazendo as pessoas acreditarem que Deus estava fora delas, quando na verdade Ele sempre esteve dentro de nós. Jesus me disse com firmeza: a maior mentira não foi a opressão física, mas a opressão espiritual. Vi como o medo era usado para fazer as pessoas duvidarem de seu valor e identidade. Vi o materialismo, o egoísmo e as distrações sendo promovidos para impedir que as pessoas encontrassem seu verdadeiro propósito. E então, Jesus me disse: a batalha sempre foi espiritual. Agora, ela chega ao seu ponto mais crítico. De repente, uma grande escuridão cobriu o mundo. Era como um véu espesso, uma sombra que se estendia sobre nações inteiras. Mas dentro dessa sombra, pequenas luzes começaram a brilhar, uma a uma. Vi pessoas despertando, lembrando-se de seu propósito. Vi famílias se curando, vi a verdade começando a emergir como nunca antes. E então entendi, não se tratava apenas de conhecer a verdade, mas de vivê-la, de compartilhá-la, de ajudar outros a vê-la também. Jesus me olhou com seriedade e disse: o despertar não será fácil. O inimigo fará de tudo para impedir. Usará o medo, a confusão e a dúvida. Mas aqueles que ouvirem, aqueles que lembrarem, terão a responsabilidade de guiar os outros. Eu sentia o peso dessa responsabilidade em meus ombros. Eu sabia que não podia guardar tudo o que havia visto só para mim. A visão mudou mais uma vez. Eu vi o futuro, eventos que abalariam o mundo, tempos de grandes dificuldades, mas também vi uma transformação grandiosa. Vi comunidades se fortalecendo, vi a verdade se espalhando como nunca antes. E então, antes que eu pudesse processar tudo o que havia visto, senti algo me puxando de volta. Era como se eu estivesse sendo devolvida ao meu corpo. Eu tentei resistir, queria ficar mais, entender mais, mas a voz de Jesus ressoou novamente: é hora de voltar. Sua missão começa agora. Em um instante, abri os olhos. Eu estava de volta ao meu corpo, sentindo pesado, como se estivesse de volta à realidade, mas nada parecia real. Tudo o que vi estava gravado na minha alma, como um fogo ardente. Os monitores do hospital apitavam descontroladamente. As enfermeiras corriam, visivelmente assustadas. Eu sabia que o que havia acontecido era um milagre. Vi o médico parado na porta, com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava vendo. Minha família estava ali, chorando, tocando-se, sem acreditar que eu realmente estava viva. Minha mãe segurou minha mão, tremendo. Isabela, meu Deus, você pode me ouvir? Ela perguntou. Eu a olhei, mas não consegui responder imediatamente. O que eu havia vivido era real, e agora minha missão estava apenas começando. Minha boca estava seca, e minha garganta queimava enquanto minha mente ainda estava em outro plano. Aos poucos, as vozes ao meu redor começaram a se tornar mais claras. O médico, que parecia ser o chefe da emergência, finalmente se expressou com um semblante de incredulidade. Isso é impossível. Você estava morta, clinicamente morta. Minha mãe soluçava, e minha irmã segurava minha mão com força. Eu queria falar, queria contar tudo o que havia visto, o que Jesus me revelou, mas as palavras pareciam fugir. Como descrever algo tão grandioso, quando nem mesmo eu conseguia compreender completamente o que havia vivido? Os dias que se seguiram foram confusos. Embora meu corpo estivesse fraco, meu espírito estava mais forte do que nunca. Eu sentia uma conexão com algo maior, como se o véu entre este mundo e o outro ainda não tivesse se fechado completamente. Porém, junto com essa clareza, veio um peso, uma responsabilidade que não pude ignorar. O que vi não era apenas para mim, eu sabia que precisava compartilhar essa verdade. Mas como? Como falar sobre algo tão imenso sem que me considerassem louca? Quem acreditaria em mim? Eu me vi sentada na cama do hospital, observando pela janela enquanto o mundo ao meu redor seguia seu curso, como se eu já não pertencesse completamente a ele.
Meus pensamentos eram incessantes, até que, como um sussurro em minha alma, ouvi novamente a voz de Jesus. Era como se ela viesse de dentro de mim, e não de fora. Ele disse: "Fale, a verdade deve ser revelada." Meu coração bateu forte. Eu sabia o que precisava fazer. Quando tentei contar à minha família sobre o que vivi, a reação foi bem diferente do que eu esperava. Eles estavam tão focados no meu retorno que mal prestaram atenção ao que eu dizia. Eu os compreendia, pois a alegria de tê-la de volta era imensa. No entanto, quando finalmente juntei meus amigos e familiares mais próximos para compartilhar meu testemunho, percebi que seria mais difícil do que imaginava. Eu falei sobre cada detalhe da minha experiência, desde a sensação de sair do corpo até a revelação de Jesus sobre a verdadeira história da humanidade, e como tudo havia sido manipulado para nos manter cegos. Falei das civilizações antigas, do poder espiritual perdido, das mentiras que nos mantiveram adormecidos. Porém, o que recebi em resposta não foi compreensão, mas olhares vazios e ceticismo. Minha irmã foi a primeira a se manifestar. "Isso soa bem", hesitou, buscando as palavras certas, talvez demais para ser verdade. Eu fiquei perplexa. Para eles, poderia ter sido uma ilusão, mas para mim, foi a experiência mais real que eu já vivi. Em seguida, começou a conversa entre eles. Alguns tentaram me acalmar, outros evitavam olhar nos meus olhos. Um tio meu sugeriu que aquilo poderia ser uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Meu sangue ferveu. Como poderiam acreditar que aquilo era apenas uma alucinação? Eu vi Jesus, ele me mostrou a verdade. Como negar algo tão profundo, só porque não se encaixa na visão deles da realidade? Foi nesse momento que entendi algo importante. As pessoas não rejeitam a verdade porque ela seja inacreditável, mas porque ela exige que elas questionem tudo no que acreditavam até então, e isso é assustador. Os dias seguintes foram solitários. Meus amigos e familiares começaram a me tratar de maneira diferente, como se eu estivesse perturbada. Eles me davam respostas curtas, evitavam minhas ligações e até deixavam minhas mensagens sem resposta. Isso me machucou, mais do que eu imaginava. Mas no fundo, eu sabia que isso era esperado. Jesus me avisou que essa mensagem não seria fácil de aceitar. Determinei que não ficaria em silêncio. Peguei meu celular e comecei a escrever minha história. Decidi compartilhá-la online, independentemente das consequências. Eu não sabia o que aconteceria. Talvez fosse ignorada, como aconteceu com minha família, mas isso não importava. O que importava era fazer o que me pediram. Quando cliquei em publicar, minha vida mudou para sempre. Em poucas horas, minha história se tornou viral. Milhares de pessoas começaram a comentar, compartilhar e reagir. Mensagens de todo mundo começaram a chegar, dizendo que minhas palavras tocavam algo dentro delas, algo que parecia verdadeiro. No entanto, também não demoraram a chegar críticas. Alguns me chamaram de louca, outros disseram que eu estava inventando tudo para chamar a atenção. Mas o mais surpreendente foi o número de pessoas que pareciam incomodadas com o que eu havia compartilhado. Não porque não acreditassem em mim, mas porque isso as fazia questionar demais. Foi então que algo estranho aconteceu. No dia seguinte, minha postagem desapareceu. Não foi excluída por mim ou por qualquer moderador. Simplesmente sumiu. Tentei refazê-la. Publiquei um vídeo explicando o ocorrido, mas logo depois, esse também desapareceu. Minha conta foi bloqueada temporariamente, sem explicação. Algo estava errado. Comecei a receber e-mails de desconhecidos, alguns me advertindo a parar de falar sobre isso, outros com ameaças veladas. Mas o pior veio quando meu telefone começou a receber chamadas de números inexistentes. Quando atendia, tudo que eu ouvia eram respirações pesadas e o silêncio absoluto. Em uma dessas noites, enquanto tentava recuperar algo do meu testemunho em meu computador, todas as luzes da minha casa piscavam ao mesmo tempo. A tela se apagou e, quando voltou, havia uma mensagem: "Pare." Fiquei paralisada. Não era uma coincidência. Algo mais estava reagindo ao que eu estava dizendo. Algo que não queria que a verdade fosse revelada. Foi então que compreendi o que Jesus me mostrou. O inimigo não tem medo de que as pessoas descubram a história, ele teme que se lembrem de quem realmente são. Naquela noite, ajoelhei-me ao lado da cama e orei com todo o meu coração. Senhor, me diga o que fazer. Como continuar? Uma paz profunda me envolveu, e dentro de mim, ouvi a voz de Jesus: "Não temas, siga em frente." Ele não me mostrou tudo isso para me assustar ou me parar, ele me mostrou para que eu falasse. No dia seguinte, tentei novamente. Criei novas contas, usei outras plataformas, enviei e-mails, compartilhei em fóruns e grupos privados.
E então algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências. Outros que haviam morrido e retornado começaram a falar. Alguns viram o mesmo que eu, outros viram aspectos diferentes da mesma verdade. Agora juntos, tudo começava a fazer sentido. A história que nos contaram sobre quem somos, de onde viemos e qual é o nosso propósito havia sido manipulada por séculos. Fomos feitos para esquecer, mantidos ocupados, distraídos e temerosos de olhar além do que nos ensinaram. Mas agora, as pessoas estavam despertando. E com esse despertar, uma grande mudança estava a caminho. Uma voz interna me dizia constantemente: você precisa falar, precisa contar a verdade. Mas o medo também estava ali, forte e presente. Como eu poderia lidar com a rejeição, com a incredulidade e com os perigos de contar algo tão profundo? Minha primeira tentativa de compartilhar o que vivi foi com minha família. Sentei com eles na sala, as mãos tremendo, e tentei explicar tudo o que experimentei no outro lado. Seus rostos transitaram da surpresa para a confusão e, por fim, para a dúvida. Minha mãe, com os olhos marejados, tentou me consolar. Isabela, meu amor, você quase morreu, talvez isso tenha sido apenas uma alucinação. Minha irmã me olhou com pesar e disse: você deve ter sonhado tudo isso enquanto estava inconsciente. Meu pai, o mais quieto de todos, simplesmente se levantou e saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas eu sabia que não era um sonho. Eu senti, eu vi, eu estive lá. E não podia ficar em silêncio apenas porque os outros não conseguiam compreender. Então, tentei compartilhar minha experiência com mais pessoas. Falei com alguns amigos, líderes espirituais e até tentei procurar apoio na igreja. Mas o que encontrei não foi aceitação, mas resistência. Um pastor me disse: isso soa como algo de filme. Talvez você devesse orar mais para ter certeza de que isso realmente vem de Deus. Outros simplesmente me ignoraram. Alguns pensaram que eu estava louca, enquanto outros acreditaram que eu tinha imaginado tudo. Mas, no fundo, eu sabia que o que vivi era real. Decidi então compartilhar meu testemunho online. Publiquei um vídeo explicando minha experiência, revelando que Jesus me mostrou uma verdade sobre as almas e a manipulação que aconteceu ao longo dos séculos. Não esperava muito, mas em poucas horas, o vídeo começou a receber centenas de comentários. Muitas pessoas agradeciam por eu compartilhar algo que ressoava com elas, como se finalmente algo tivesse sido revelado. Mas também houve ataques. Mensagens de ódio, zombarias e acusações de que eu estava inventando tudo para chamar atenção. No início, esses comentários me machucaram, me fizeram duvidar de mim mesma. Perguntei se valia a pena continuar, se realmente deveria seguir em frente. Mas, toda vez que fechava os olhos, a voz de Jesus ecoava em minha mente: fale, não tenha medo. Foi então que percebi que o medo fazia parte do processo. O inimigo não queria que a verdade fosse revelada, e se eu estava enfrentando tanta resistência, era porque a mensagem que eu carregava tinha um poder imenso. Pouco a pouco, minha história começou a alcançar mais e mais pessoas. Alguns pastores me contataram em particular, dizendo que acreditavam na veracidade do meu testemunho, mas que não podiam falar sobre isso publicamente, com medo de serem rejeitados. Percebi que muitos se sentiam da mesma maneira, mas o medo os mantinha em silêncio. Eu entendi que minha missão não era convencer a todos, mas falar para aqueles que estavam prontos para ouvir. No entanto, quando eu achava que havia encontrado meu propósito, algo estranho começou a acontecer. Meu telefone começou a falhar. Vídeos que eu postava sumiam sem explicação, e meu computador desligava sozinho enquanto eu escrevia sobre minha experiência. No começo, achei que era apenas coincidência, mas depois comecei a receber chamadas de números desconhecidos em qualquer hora do dia e da noite. Quando atendia, não havia ninguém do outro lado, apenas uma respiração pesada, como se alguém estivesse me observando. Uma noite, enquanto trabalhava em um novo vídeo, minha tela piscou e apagou. Quando tentei ligá-la novamente, apareceu uma mensagem no meu e-mail: pare de falar. Você não sabe com o que está lidando. Meu coração disparou. Isso não era normal. Não se tratava apenas de ódio na internet, havia algo maior tentando me parar. Olhei ao redor, sentindo uma presença estranha no ambiente, algo que havia mudado. Foi então que vi um reflexo na tela do meu computador, algo no canto do meu quarto. Virei rapidamente, mas não havia nada. Senti um nó no estômago. Eu sabia que isso era maior do que eu imaginava. Mas em vez de me assustar, algo dentro de mim se acendeu. Lembrei das palavras de Jesus: o inimigo não ataca quem não representa uma ameaça. E se ele estava tentando me silenciar, era porque a verdade que eu carregava era poderosa demais.
No dia seguinte, preparei um novo vídeo, mais direto e corajoso. Se queriam me parar, teriam que fazer mais do que me enviar mensagens de advertência. Eu havia visto a verdade, e ela precisava ser dita. Ao compartilhar minha história, percebi que estava entrando em uma batalha muito maior do que eu imaginava. Não era apenas uma luta contra a incredulidade e a rejeição, era uma guerra espiritual. O vídeo que publiquei naquela noite não foi como os anteriores. Não apenas contei minha história, mas falei sobre os ataques que estava sofrendo. Falei sobre as mensagens estranhas, os vídeos apagados, e a sensação de estar sendo vigiada. Não fiz isso para assustar as pessoas, mas para mostrar que o que eu estava vivendo era real. Se não fosse, por que tantas pessoas tentavam me parar? A resposta ao vídeo foi avassaladora. Milhares de pessoas assistiram e começaram a comentar, oferecendo apoio. Você não está sozinha. Também sinto que algo está sendo escondido de nós. Continue, estamos com você. Mas, é claro, não faltaram ameaças e mensagens perturbadoras. Pare de falar, você está entrando em um terreno perigoso. Não sabe quem está ouvindo. Algumas dessas mensagens não tinham remetente, outras eram apenas cadeias de números sem sentido. E então, uma noite, recebi uma ligação que mudou tudo. Era depois da meia-noite. Quando olhei no visor do telefone, vi que não havia identificação. Hesitei, mas algo dentro de mim me disse para atender. Quando o fiz, só ouvi silêncio no começo. Depois, uma voz profunda e distorcida disse: "Vá embora, não continue." Meu sangue congelou. A voz tinha uma mistura de ódio e algo mais, como se soubesse que não poderia me parar completamente, mas queria tentar. Desliguei o telefone imediatamente e fiquei ali, tentando processar o que acabará de ouvir. Mas, antes que eu pudesse reagir, a lâmpada da minha casa começou a piscar. Meu computador, que estava desligado, ligou sozinho, exibindo uma tela preta com uma mensagem: "O silêncio é segurança." Fiquei paralisada. Algo não estava certo. Senti uma presença escura na sala, uma sensação que não podia ignorar. Porém, ao fechar os olhos e murmurar o nome de Jesus, algo mudou no ar. A pressão no meu peito desapareceu. Esses eventos apenas confirmaram para mim o quão importante era a missão que havia sido dada a mim. Eu não podia me calar. Eu não estava apenas contando uma história. Estava lutando por algo muito maior. Embora o medo ainda estivesse presente, ele já não tinha o controle sobre mim. Eu sabia que aquilo não era apenas uma ameaça, mas um teste. Uma última tentativa de me intimidar antes que eu tomasse uma decisão definitiva. A pergunta era clara: eu seguiria em frente com minha missão ou me entregaria ao medo? A resposta foi imediata: eu não me calaria. No dia seguinte, tomei uma atitude ousada. Se a escuridão queria me silenciar, eu falaria ainda mais alto. Entrei em contato com uma plataforma independente e solicitei uma transmissão ao vivo, sem censura ou restrições, onde contaria toda a minha história, sem medo das consequências. O mundo precisava saber, a verdade precisava ser ouvida. Quando o momento da transmissão chegou, meu coração estava acelerado, mas não por medo, e sim por uma imensa determinação. Em minutos, milhares de pessoas se conectaram, e a audiência continuava a crescer enquanto eu compartilhava minha jornada. Desde o acidente até o encontro com Jesus, as visões, as revelações sobre as almas e as manipulações que ocorreram ao longo das gerações. De repente, algo inesperado aconteceu. A transmissão começou a falhar. A tela piscou, a imagem travou, mas algo surpreendente aconteceu no chat. Pessoas começaram a escrever que sentiam uma presença poderosa, algumas choravam, outras relatavam arrepios, como se estivessem sendo tocadas por algo divino. Era como se Jesus estivesse confirmando meu testemunho em tempo real. A transmissão foi interrompida antes que eu pudesse concluir, e a plataforma me enviou uma mensagem informando que o vídeo havia sido removido por motivos desconhecidos. Mas já não importava. A mensagem havia sido transmitida. E as pessoas não ficaram em silêncio. Centenas começaram a compartilhar o que ouviram, contando suas próprias histórias, despertando. Eu sabia que havia ultrapassado um limite irreversível. A guerra havia começado. Mas eu não tinha medo, porque agora não estava mais sozinha. De repente, o ambiente ao meu redor começou a mudar novamente. Senti que algo mais profundo estava prestes a ser revelado. Jesus me olhou com uma intensidade que nunca havia experimentado, como se o que ele estava prestes a mostrar fosse de extrema importância. Ele estendeu a mão, e o espaço ao nosso redor se transformou, tornando-se algo completamente diferente. Diante de mim, uma visão se abriu, como se eu estivesse assistindo a história do mundo se desenrolar diante dos meus olhos.
Vi antigas civilizações, mais avançadas do que a história nos contou, com grandes cidades repletas de conhecimento e uma conexão profunda com o divino, mais intensa do que eu jamais imaginei. Olhei para Jesus, confusa, sem entender completamente o que estava vendo. Ele então disse, com firmeza: a história foi alterada. As verdades foram ocultadas, e mentiras foram ensinadas por gerações. Aqueles que o mundo tentou oprimir são mais importantes do que você imagina. Meu coração batia mais forte, pois eu sabia exatamente de quem ele estava falando. As visões continuaram, revelando como aqueles que eram líderes espirituais e guardiões do conhecimento divino foram arrancados de suas terras, aprisionados, reduzidos à escravidão e despojados de sua identidade. Vi barcos cheios de pessoas sendo levadas para longe de suas casas, vi suas lágrimas, sua dor, seu sofrimento, mas também vi algo mais. Apesar de tudo, o espírito dessas pessoas jamais se quebrou. A verdadeira batalha nunca foi apenas física, disse Jesus. Ela era espiritual. Havia um medo profundo em quem queria mantê-los subjugados, porque sabiam quem esses povos realmente eram, sabiam que dentro deles havia algo poderoso que, se despertado, mudaria o mundo. As visões continuaram, mostrando gerações forçadas a esquecer sua verdadeira missão. Vi como foram ensinadas mentiras sobre quem eram e como a sociedade as condicionava a acreditar que não tinham valor. Mas então vi algo diferente. Vi pessoas despertando, corações sendo iluminados com uma nova compreensão de quem realmente eram. O véu da mentira começou a se rasgar, e uma verdade maior começou a surgir. O tempo da revelação chegou, disse Jesus. Aqueles que foram oprimidos perceberão que nunca estiveram sozinhos. Eu sempre estive com eles, esperando o momento em que seus corações estivessem prontos para receber a verdade. Meus olhos se encheram de lágrimas, pois percebi que isso não era apenas história ou algo do passado. Aquilo estava acontecendo no presente, agora mesmo. Eu sentia. Jesus me olhou com ternura, mas também com firmeza. Você deve contar o que viu. Essa verdade não pode continuar oculta. Eu queria dizer algo, mas antes que eu pudesse responder, o ambiente começou a desvanecer. A luz, as visões, tudo começou a desaparecer, como névoa sendo levada pelo vento. Senti uma força me puxando de volta, como se estivesse sendo arrastada para o meu corpo. Tentei resistir, queria continuar vendo, continuar aprendendo, mas foi em vão. No instante seguinte, abri os olhos. O som dos monitores, as vozes dos médicos, as luzes das lâmpadas do hospital, tudo se abateu sobre meus sentidos de uma só vez. Estava novamente na cama do hospital, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Os médicos me olhavam com incredulidade. Minha família estava ao meu lado, chorando e segurando minhas mãos. Mas eu mal conseguia processar. Minha mente ainda estava naquele outro lugar, com Jesus. Eu sabia o que tinha visto, sabia o que ele me havia mostrado, e o mais importante, sabia que não poderia mais ficar em silêncio. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Não podia mais viver da mesma maneira, não depois de ter recebido uma revelação tão grande. Falar sobre isso traria rejeição, dúvidas, até raiva de algumas pessoas. Mas também sabia que havia aqueles prontos para ouvir, aqueles que, em seus corações, sabiam que algo na história não se encaixava, que o mundo estava construído sobre mentiras e que a verdade estava finalmente começando a surgir. Desde então, compartilhei minha experiência com todos que quisessem ouvir. Alguns me chamam de louca, outros acreditam que tudo não passou de uma ilusão da minha mente. Mas há também os que, ao ouvirem minha história, sentem algo em seus corações, algo que ressoa em suas almas. Jesus me deixou claro: a verdade não pode continuar oculta. Estamos entrando em um tempo de revelações, e aqueles que foram marginalizados por tanto tempo logo descobrirão quem são verdadeiramente. Minha missão não é convencer ninguém. Minha missão é contar o que vi. E se minha história chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque você também está pronto para despertar. Se esta história te tocou, imagine o que ainda está por vir. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum testemunho revelador como este. Deixe seu like e comente o que pensa sobre essa revelação impactante. Até o próximo vídeo.